Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. E eu vou pedir a você para ir comigo até o final. As potências internacionais, essa é a expressão, tentaram de todo modo dissuadir o Irã a não atacar Israel, ou a minimizar o ataque, criar um ataque qualitativo, mas contido, a ponto de não provocar uma guerra em larga escala na região, o que impactaria diretamente o preço do petróleo, iria obrigatoriamente tocaria na distribuição, no fator distribuição de gás e petróleo para a própria Europa, que já está em sérios problemas. No final do mandato do Joe Biden e Harris sendo endossada por Joe Biden pelos democratas para concorrer à eleição norte-americana, seria um problemaço agora no final do mandato, o que levaria a uma nova resposta israelense. E essa nova resposta israelense poderia ser ainda mais drástica, o que poderia arrastar essas potências ocidentais para o conflito, porque o ataque tende a ser em multiarena. Houthis, Hezbollah, milícias extremistas na Síria e no Iraque, e também o Irã. O Irã vai atacar a partir de seu território, através dos disparos de mísseis dos silos, ou seja, aquelas estruturas subterrâneas que ele abre a escotilha e dispara. E são mísseis mais poderosos, cujo poder destrutivo são incomparáveis aos ataques que foram feitos lá em abril por parte do Irã, que foi basicamente foram feitos por drones, tá? Então é possível que o Irã utilize os seus aliados e as milícias, né, os grupos extremos que o Irã financia, como o Hezbollah, e as milícias ali no Iraque e na Síria. E também os Houthis, que estão tendo, inclusive, apoio da Rússia, estão sendo financiados também pelo Irã. Então, vejam aqui, ó, o Axios recebeu a informação e a Fox News, o canal de notícias dos Estados Unidos, noticiou que nas próximas 24 horas Israel poderá ser atacado. Então a resposta iraniana vai acontecer nas próximas 24 horas. O que corrobora com o que disse para você. Eu disse para você logo após a eliminação do Ismail Haniyeh, lá em território iraniano, eu disse para vocês quando que vai acontecer a resposta do Irã. E naquele dia eu disse o seguinte: provavelmente eles vão atacar Israel no Tisha B'Av, que é a data de luto dos judeus. E agora, o relatório da Axios, da Fox News e da própria Casa Branca fazendo um comunicado oficial, e a própria inteligência israelense tem relatado, apesar de não ter comunicação de mudança para os civis de Israel, não teve nenhum comunicado oficial. Mas a inteligência de Israel, através do Times of Israel, através do The Jerusalem Post, noticiaram que a inteligência de Israel identificou movimentos mais acentuados das forças iranianas. Ou seja, o Irã, que estava se movimentando no subsolo, agora está deslocando-se para uma ação, o que leva ao mundo a um estado de tensão. Então vamos lá, olha o que eu vou falar para vocês aqui agora, hein? Então, se de fato o ataque ocorrer entre hoje e amanhã, de 12 para 13, é a data do Tisha B'Av, há um simbolismo muito grande. O Irã faz isso no 7 de outubro, havia um aniversário do Yom Kippur, foi quando eles atacaram, e assim por diante. Eles trabalham muito com o simbolismo. Então, o Tisha B'Av é o momento de luto, que os judeus jejuam, lembrando da destruição do primeiro e segundo templo, que tem muito significado histórico de dor. Então, o Irã não aguardou só essa data simbólica para poder atacar. Eu vou explicar isso para vocês agora. Olha uma informação que tem aqui, eu não vou colocar na tela, tá, pessoal? Mas uma informação do CBN News, o portal de notícias cristão dos Estados Unidos, dizendo que aquele relatório que saiu no mês de junho para julho sobre os EMPs, as armas de pulso eletromagnético, que poderia colocar Israel na idade das pedras, que o Irã comprou da Rússia e estava fornecendo para o Hezbollah.
Dada a proximidade geográfica, o Hezbollah utilizar essas armas de pulso eletromagnético para promover um apagão em Israel. Lembrando a vocês que esses dias, né, o mundo entrou em estágio 5, assim, um alarme 5, devido às radiações solares, os pulsos eletromagnéticos do Sol, né, que poderiam provocar danos a satélites, sistema de internet, por aí vai. Mas o relatório, então, que foi fornecido, e eu já fiquei com a antena bem em pé, o relatório que foi fornecido para a inteligência de Israel, dizendo que o Hezbollah tinha armas de pulso eletromagnético, que pode zerar a tecnologia israelense, inclusive provocar danos aos radares, é claro que Israel tem sistemas de defesa, isso é verdade. E olha a informação que eu dou para vocês aqui agora. O CBN News, nessa mesma matéria, traz um dado. Israel tem geradores estratégicos. Israel tem armazéns espalhados em vários lugares estratégicos do país para que, em um grande blackout, o país não pare. Os setores essenciais, a infraestrutura não pare. Então, Israel aumentou esta reserva de geradores de energia. Gerador mesmo, gerador de energia. São estratégicos, são menores, e eles estão posicionados em depósitos subterrâneos estratégicos espalhados em vários lugares do país. E assim tem para os outros itens, não só para a eletricidade. E essa informação é bem interessante e ratifica, né, corrobora com o que eu falei para vocês aqui, que o principal jogador de proxy, que é o Irã no Oriente Médio, ele está se preparando para dar uma resposta não só qualitativa, mas quantitativa. A questão aqui é o seguinte: isso pode acontecer. Realmente o Irã pode utilizar o Hezbollah não só com os drones, né? É o que me parece que vai acontecer. E o Hezbollah não é o Hamas, tá, gente? O Hezbollah tem um efetivo muito significativo. O Hezbollah tem uma quantidade de mísseis que não é igual ao que o Hamas tinha. Não tão eficientes, né? E precisos como o Irã tem, mas tem muita coisa ali. Em termos de efetivo de soldados extremistas, também. Então, agora Israel faz ataques e incursões aéreas no espaço libanês e dispara contra centros de disparos do Hezbollah no Líbano, centros estratégicos do Hezbollah, dando o recado e tentando ali confundir a inteligência iraniana, né? Mas, olha só, por que eu acredito que o Irã demorou tanto para dar sua resposta? Primeiro, há aqui uma informação, ela diz o seguinte, que os Estados Unidos, eles enviaram uma delegação secretamente para Teherã, e essa delegação foi depois de estarem na Turquia e canais de comunicação turcos com a Teherã, com iranianos, para um diálogo, a fim de dissuadir o Irã de seu ataque, ou diminuir a intensidade desse ataque para não levar a uma escalada regional, o que mostra que a Casa Branca está fazendo um esforço muito grande para tentar impedir o Irã de um ataque maior. E esse esforço não é só um esforço de pressão, pressão militar, de força, mas também de negociação, de estabelecer acordos com o Irã, concessões com o Irã, para que o Irã faça um ataque, dê uma resposta, mas que seja algo simbólico, ok? Semelhante ao que o Irã fez em abril, telegrafando aquele ataque em abril com os drones. Aquele mais de 300, 400 drones foi telegrafado. Então, isso é interessante, mostra para a gente que as negociações fizeram efeito. Agora, uma outra coisa que eu entendo que fez efeito, que a negociação empurrou o ataque iraniano para depois das Olimpíadas. As Olimpíadas encerraram ontem, domingo. Então, acredito que a França, acredito que os Estados Unidos, a Inglaterra, pressionaram o Irã a não atacar Israel, porque poderia prejudicar o tráfego aéreo, poderia bagunçar o mundo em um momento em que estava acontecendo os Jogos Olímpicos. Então, teve pressão e teve negociação, sim. Agora, olha a matéria do Times of Israel para vocês aqui, eu já estou partindo para a conclusão, peraí. Em declaração conjunta, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Reino Unido expressam apoio a Israel contra a ameaça iraniana. Matéria de hoje. Matéria de hoje. Ó,
E hoje, inclusive, só para você saber, hoje, eh, o Donald Trump voltou ao Twitter. E nessa volta do Donald Trump ao Twitter, o Elon Musk vai entrevistá-lo. E isso promete ser, né, assim, revelador, bombástico, etc. Matéria do Zero Edge. Israel diz que o Irã está pronto para uma grande retaliação. Estados Unidos enviam um submarino e expressam e apressam um grupo de porta-aviões. A Jordânia deu uma declaração, inclusive contrariando Teherã. Jordânia disse que não vai permitir que drones nem mísseis atravessem seu espaço aéreo. Ela vai ser obrigada a bater. Declaração da Jordânia. Se vai fazer de fato, não sei. Ok? Do mesmo modo, a Arábia Saudita, se os Houthis do Iêmen tentarem utilizar o espaço aéreo saudita para atacar Israel com drones ou com mísseis. A Arábia Saudita diz que vai abater qualquer míssil e também qualquer drone que vier do Iêmen em direção a Israel. Tem mais alguns portais aqui que eu vou destacar para vocês, ou seja, o negócio está muito quente e realmente pode ser de hoje para amanhã. Bom, vamos lá. Devemos estar preparados para ataques significativos contra Israel. Declaração de hoje do porta-voz da Casa Branca. O porta-voz da Casa Branca acabou de dar uma declaração de que o mundo deve estar preparado para ataques significativos contra Israel. Então, a grande pressão que existia aqui, né, além do que já falei para vocês, o relatório da Fox News, da Axios, dizendo vai ser dentro das próximas 24 horas, o relatório aqui, o porta-voz da Casa Branca, perdão, dizendo, olha, vai acontecer e será um ataque significativo. O Times of Israel falando disso também, uma retaliação significativa, um ataque significativo. O Breitbart é um outro portal, diz assim, israelenses se preparam para possível ataque iraniano no dia de luto judaico, que é o Tisha B'Av. O Breitbart está destacando isso também, de igual modo o Times of Israel. Ou seja, senhoras e senhores, a coisa pode ficar muito séria, nós podemos ver o preço do dólar mais uma vez explodindo aqui no nosso país, alcançando de fato a barreira dos R$ 6 e passando essa barreira dos R$ 6 facilmente, porque isso pode arrastar os outros países ali, né, facilmente para esse conflito ou para defender Israel, ou se o Irã atacar como ele disse que vai atacar, vai ser um ataque duro, né, muito forte, e que ele pode, inclusive, ele fez propaganda dizendo que pode acabar com algumas usinas, fábricas de Israel que custam alguns bilhões de dólares, e o dano ser significativo. Por que o Irã tem que fazer isso? O Irã tem um problema com os seus aliados extremistas. Por quê? O Irã sempre foi o garantidor. O Irã sempre foi o guarda-chuva do Hezbollah, do Hamas, dos extremistas no Oriente Médio e alguns lugares da África, mas principalmente o Oriente Médio. O Irã sempre foi. Só que, se o Irã não conseguiu proteger o Ismail Haniyeh em seu próprio território, o Irã não oferece mais garantias a nenhum outro grupo. Então, a estratégia dos Estados Unidos e a estratégia da inteligência de Israel em postergar o máximo possível a resposta iraniana é para criar uma rebelião dentro do regime de Teherã, criar uma rebelião com os cabeças extremistas do mundo contra o Irã, dizendo, você realmente não protegeu o Ismail Haniyeh em seu território, como pode nos proteger nessas guerras de procuração que você promove? Então, a estratégia talvez seja promover uma certa rebelião, uma certa dissidência nesse grupo que é apoiado pelo Irã, encabeçado pelo Irã, que apoia várias outras hordas, né? Vários outros grupos, não hordas, mas outros grupos, atacam como hordas, mas são vários outros grupos como o Hamas, o Hezbollah, etc. Então, se o Irã está demorando tanto, e se a resposta iraniana não for suficiente para agradar estes que querem a eliminação do Estado de Israel, significa que o Irã perdeu força com seus jogadores, que o Irã não pode garanti-los, protegê-los ou financiá-los, ou não tem forças contra Israel. Então, agora, por isso que o Irã tem que dar essa resposta significativa. Outra razão porque esse ataque demorou para acontecer, porque o Irã estava comprando armamento de defesa da Rússia e estava recebendo treinamento dos russos para operar o maquinário. Essa informação saiu na semana passada e eu relatei para vocês aqui. Vamos aguardar. Qualquer outra informação, eu volto ao vivo
com vocês. Para por aqui, não deixe de compartilhar links importantes aqui embaixo, inclusive convido você a considerar ser nosso apoiador do Abaplay e ser um assinante, lá fazer os cursos, assistir às aulas, inclusive o curso de Geopolítica do Oriente Médio. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.